E paz, destemidas poderosas do Senhor, estamos aqui no nosso podcast ABC Destemidas, um lugar de amor, de bondade e de cura de Deus para a sua vida. Eu quero começar hoje falando sobre um versículo que está em Apocalipse 21:4, que diz assim: Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Queridas, é tão lindo quando você consegue ver o amor de Deus por você e pela sua família, quando você passa por um processo de luto, de tristeza, de angústia, e que você sente essa presença de Deus na tua vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para mim e com certeza vai ser para você também, porque a nossa história acaba se juntando com a história das outras, e isso vai construindo em nós um lugar de fé, um lugar de segurança, um lugar de aperfeiçoamento. E eu estou aqui com uma pessoa que sofreu um luto, que perdeu a sua filhinha aos 5 meses, e ela vai compartilhar conosco, e eu quero que edifique a sua vida também. Pastora Gabriela. Oh, muito Graça obrigada. e paz, minha linda. Como você está? Graça e paz, bispo. Estou muito bem, graças a Deus. E como está o seu coração com essa expectativa de poder compartilhar a sua história com tantas mulheres que vão nos assistir? Eu estou bem animada, né? E bem com vontade de querer falar daquilo que Deus fez sobre a minha vida no meio da dor. Que lindo. Pastora, nós estávamos compartilhando aqui, você falou daquela canção da pastora Isla, que é linda, né, que marcou sua vida, e Sim. com certeza marcou a vida de muitas mulheres que nesse tempo também viveram esse luto, né? É verdade. E ela diz, a dor não mata. Não mata. Porque às vezes essa mulher que está em casa passando por um processo de luto, realmente a sensação é, não vai passar. Verdade, Né? verdade. Aquela sensação de que parece que você também tem que dar um fim na sua vida. A maioria das pessoas que passam por um processo de luto, elas também pensam em morrer. Deseja a morte. Às vezes não tem coragem de pensar em suicídio, graças a Deus por isso, até porque Verdade. são cristãs, mas muitas vezes desejam morrer Sim. e pedem a morte. Você pediu a morte, pastora, nesse momento Olha, que você sofreu? Eu pedi. Pediu. Pensei, meu Deus, se eu perdi a minha filha, por que ficar viva, né? Então, muitas vezes, eu me entreguei na cama. Eu não caí numa depressão por muita oração. Olha que forte, isso também é importante. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Compartilha como que foi, pastora, para você se ver grávida e com a sua bebezinha sem vida dentro de você? Eu engravidei do meu segundo filho, né? E eu fiz o primeiro ultrassom com 3 meses. E depois... Tava tudo bem? Tava tudo bem. Batimento cardíaco, tudo tranquilo. Fiz pré-natal. E depois, aos 5 meses, eu voltei para poder fazer mais uma vez, para saber como que estava o bebê. E eu cheguei lá perfeitamente, eu lembro, né? Que na telinha aparecia a cabecinha, o rostinho, as perninhas, o braço. E a doutora falava assim, olha, tá tudo perfeito, tudo uma belezinha, né? E eu fiquei muito feliz na hora, tava junto com a minha mãe. Uhum. E aí ela agora falou assim, vamos ouvir o coraçãozinho, vamos ver como está esse coraçãozinho. E na hora que ela colocou pra poder ouvir o coraçãozinho, né? Realmente fez aquele barulho silenciosamente. Só que eu tinha esperança, né? Que tava tudo bem. Ela olhou pra mim e falou assim, peraí, vamos ouvir de novo. Primeiro que a gente não quer nem acreditar, né, Não, pastora? não Você quer. tá vendo o bebezinho lá na telinha, você fica emocionada, sonho da vida, né? Porque você queria uma menininha, né? Muito, muito. E aí ela falou assim, peraí, vamos passar de novo. E conforme ela passava o ultrassom, a maquininha na minha barriga, ela balançava a minha barriga e o bebê fazia assim na telinha, mexia. E não tinha nenhuma reação, ela balançava mesmo, né, pro bebê fazer alguma coisa. E aí ela, vamos ouvir o coração. E mais uma vez não teve nenhum batimento. Ela olhou pra mim e os olhos dela encheu de lágrima. Nisso eu fiquei assustada, minha mãe se assustou e eu chorei. Ela falou assim, você teve algum tipo de sangramento? Aí eu falei, não, eu não tive. Teve alguma dor? Eu falei, não tive também. Isso também é uma coisa que a ciência não explica, né? Foi Porque silenciosamente. não sente nada, né, Nada, pastora? Tava tudo nada, bem. Nada. A emoção tudo ok, tava tudo maravilhoso. Tudo certinho. E aí ela falou assim, então espera aí que nós vamos ouvir o coraçãozinho. Ela tinha esperança, né? Uhum. E isso acho que mexeu muito comigo, porque me deu esperança também. E aí na terceira vez que ela passou, realmente não teve batimento cardíaco. E eu chorei demais, chorava muito. Minha mãe tentou se manter firme comigo. E ela olhou pra mim e falou assim, infelizmente você perdeu o seu bebê. Eu vou passar o seu exame pra você e você vai levar pro seu médico agora de imediato. Então eu saí de lá e já fui pro consultório do meu médico. Uhum. Eu cheguei lá, o meu médico falou pra mim, poxa, Gabi, realmente as notícias não são boas, você perdeu um filho.
Aí na hora você perde noção de tudo, parece que o tempo para e você só vive aquele momento e você começa a questionar o porquê de tudo aquilo. E aí é onde a dor vem e você fala assim, que notícia, porque a gente não espera por essa notícia, né? Ninguém espera passar por uma notícia dessa, né, gente? Eu acredito que muitas mulheres que, inclusive, têm sonhado com seus bebês e conseguem imaginar o que você viveu. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Meu caso era completamente oposto, eu era estéril. Né? Então, quando eu engravidei, graças a Deus, o bebezinho estava com vida e foi com 5 meses que eu fiz o ultrassom do Benjamin, já estava grande, né? Então, quando eu descobri que estava grávida, aos 5 meses, que foi colocar o coraçãozinho, fiquei aquele barulho, Isso. é muito emocionante. E você já tinha vivido isso, né, Sim, com o seu primeiro meu primeiro filho. Então, você já esperava, já tinha essa expectativa do coraçãozinho, né? Muita. Quando você recebeu essa notícia, pastor, o que veio no teu coração em relação à fé? A minha fé se abalou totalmente. Na hora, eu só queria ouvir o coração do meu bebê, porque essa era a minha esperança. Você chegou a culpar Deus ou você que chegou a culpar alguém, alguma situação? Você ficou imaginando alguma coisa ou isso não passava pela sua cabeça? Na verdade, eu comecei a questionar muitas coisas por tudo que eu já tinha vivido lá atrás, né? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, será que foi por causa dos meus erros lá de trás? Começou a trazer culpa pra si Comecei a mesma. trazer culpa pra mim mesma. Porque você falou que você ficava um pouco na igreja e um pouco no mundo. Exatamente. Então você acreditou que Foi. aquilo foi uma condição. Sim, com certeza. Mas na verdade não foi, né? O que o médico falou a respeito da tua condição? E aí, depois que o médico falou que nós tínhamos que esperar, né? Além de perder, eu tive que esperar 30 dias pra tirar a minha neném. E essa foi uma notícia muito difícil pra mim também. Porque eu queria meu bebê, era desejado. Não era um bebê que eu não queria. Então, ele falou, você vai embora pra casa e você vai esperar 30 dias. Após 30 dias, você volta. Mas eu acredito que o seu organismo vai rejeitar antes. Então, vou te dar um remedinho. E todas as vezes que você for ao banheiro, você pode rejeitar em pedaços o seu bebê. E isso pra mim foi muito difícil, porque eu não queria aceitar de ter que ir ao banheiro e estar pronta pra ver algo, né, ruim, de algo que eu queria tanto. E uma vez, bispa, eu fui pro mercado, nesse processo até 30 dias, eu fui ao mercado e uma barriga de 5 meses já aparece, né? Todo mundo já sabia que eu estava grávida. E eu fazendo compra, e aí eu encontrei uma amiga minha. E essa minha amiga olhou pra mim, ela abriu os braços com tanta alegria, e ela falou assim, Gabi, que linda que você está grávida, e olhou assim pra minha barriga, parabéns! Aí na hora, o que fazer? Você não conseguiu nem falar pra ela que a bebê estava morta. Não. Ela simplesmente me abraçou, ela me deu um parabéns tão assim, forte, que eu não consegui retribuir pra ela. De imediato, eu tive que sair, eu falei, um beijo, obrigada. Disfarcei, né, aquela famosa, tá tudo bem, mas nada tá bem. Virei as costas e fui embora pra casa. Eu cheguei em casa e desesperada, chorando, e minha mãe falou assim, o que foi? Eu falei, mãe, eu acabei de voltar do mercado, e minha amiga me elogiou com a minha barriga, eu grávida, falando da minha gravidez, e ela mal sabia que eu tinha perdido esse bebê. Esse foi um momento mais difícil, até pior porque você se emocionou mais, né? É mais difícil esse momento de você ter que encarar a sociedade, pastora, do que aquele momento do consultório. Qual foi o pior momento pra você? O meu pior momento é realmente encarar as pessoas. Encarar a sociedade. Porque nesses 30 dias eu me tranquei. Depois desse dia do mercado, eu não saí mais de casa. A vida social não valia mais a pena. Não. E por que você acredita que isso acontece? Porque muitas mulheres fazem exatamente isso. Elas trazem o isolamento, né? E existe aquela questão de ter que dar satisfação para as pessoas é muito difícil. E infelizmente, o mundo precisa saber disso, sabe? Quando uma pessoa está sofrendo, ela não quer falar sobre o sofrimento. A não ser com a sua terapeuta, com a sua pastora, com alguém de confiança. Verdade. Ela não quer ficar contando a história para todo mundo, não é verdade? Então imagina você sofrer todas as vezes que você abre a caixinha da memória, você traz a lembrança, você traz a sensação. Verdade. Eu costumo sempre, quando eu vou explicar sobre a memória, sobre a questão afetiva ou sobre a questão da dor também, eu sempre faço uma dinâmica muito fácil de fazer. Eu falo, olha, você já chupou limão? Já. Já? Então eu falo, então você vai na sua geladeira agora, mentalmente. Tem geladeira na sua casa? Com certeza sim. Vai lá na geladeira e pega um limão. Pegou? Peguei. Parte o limão agora. Partiu? Chupa o limão. O que acontece?
Na hora, a sua boca começa a aguar. Verdade. Porque a memória, ela traz exatamente a mesma sensação. Então, tem muitas pessoas que elas pensam que elas estão sofrendo. Mas, na verdade, não é um sofrimento. É uma memória da dor do sofrimento que se repete a sensação física. Então, quando você lembra da dor e você repete aquele episódio, você conta aquele episódio, a sensação que você sentiu acontece novamente. Acontece. Por isso a emoção vem depois de tanto tempo. Quanto tempo tem que isso aconteceu, pastora? Já tem de 8 a 9 anos. Isso. Bastante tempo. Bastante. E a emoção, ela vem como se fosse ontem, você percebe? Toma conta. Quando você conta, a emoção, ela desabrocha. Verdade. E que emoção que tem ali? Dentro dessa bagagem, dessa história, o que carrega dentro dessa mala, pastora? Qual sensação você carrega? Hoje uma sensação de que tudo é permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Se fosse há uns 3 anos atrás, eu falaria assim, você é culpada. Você não conseguiu segurar um bebê. Eu acho que era isso que colocava muito na minha mente. Hoje eu entendo. Alguém chegou a falar essa frase pra você? Ou você mesma trouxe essa frase? Eu mesma. Você sozinha no meu Isso quarto. que é o pior, né, pastora? Porque Sozinha. as pessoas que estão sofrendo, já não basta o sofrimento de toda a bagagem que elas estão vivendo, elas também começam a trazer um auto-julgamento. Exato. E de onde que você tirou essa questão de a culpa é minha? Pelo simples fato de ter perdido minha bebê. E eu, como mulher, já ter gerado um filho perfeito, no meu segundo bebê, eu simplesmente não conseguir, né? E essa expectativa que você estava compartilhando comigo, que nesse momento da gravidez você estava num processo de divórcio. Estava. Então, perder a bebê era perder a família também. Tudo. Porque aquilo traria um vínculo para vocês novamente. Tudo. Explica para nós como que foi essa sensação e o que trouxe para você, que aprendizado trouxe nesse momento. Olha, esse processo que nós estamos vivendo já de divórcio, gravidez e perca de bebê, foi uma mistura de emoções. Porque quando uma mulher se divorcia, já não é fácil. E quando a mulher se divorcia e perde um bebê, você perde tudo, né? E uma mãe solteira com um filho já, você pensa assim, e agora? O que vai ser de mim? Né? Então, não tive expectativas nenhuma, não tive esperanças nenhuma de como lidar com essa situação. E é uma coisa tão séria, bispa, que na situação que eu vivi, quem ficou comigo foi meus pais. Nessas horas, parece que as pessoas somem, desaparecem. Ou a gente se permite também, sabe? Se fechar como eu me fechei nesses 30 dias. Então, tanto que eu não queria mais visita. Eu não queria ver mais ninguém. As pessoas me mandavam mensagem, ligavam pra minha mãe. E eu falava assim, eu não quero. Por quê? Porque eu falava assim, eu sou culpada disso. Eu errei. Eu não fui capaz de cuidar do meu casamento, não fui capaz de manter um bebê na minha barriga. O que eu sou capaz agora? A questão do fracasso, ele chegou a tocar na sua emoção também, então? Muito. Então, porque você se viu inadequada para viver uma família, inadequada para viver sendo mãe. Sim. E qual peso isso trouxe pra tua vida naquele momento? Porque hoje eu sei que você tá curada. Sim. Hoje eu sei que Deus fez uma grande obra na sua vida de cura, assim como vai fazer na vida dessa mulher que tá nome de ouvindo Jesus. agora, que acha que está acabando, mas não está acabando. Não é o fim. Há esperança pra você. Tá? Porque hoje ela está casada com o pai do filho dela, com o pastor, que é o mesmo homem. O mesmo. E como foi essa restauração do teu casamento? Olha que lindo, pastora. Deus, quando ele quer fazer algo, ele faz por completo, ele não precisa de nada. Verdade. Né? Então, às vezes, a gente começa a achar que precisa de alguma coisa. Ontem eu estava ministrando as mulheres e eu falava que a maioria das mulheres, elas falam, só tô casada por causa desse bebê, por causa dessa criança, por causa do filho, quando na verdade não é nada disso. As pessoas são adultas. Quantos pais saem de casa e pagam pensão? Muitos. Aí fala, não, mas o meu marido é diferente. Não é. Acredite, não é. Se você está junto com essa pessoa, é porque ele também quer. Então, neste momento, começa a entrar os enganos, né? Muito. Essa criança iria trazer uma união. Não que não traga, porque um bebê realmente ele traz uma questão de responsabilidade naquele momento. Sim. Mas não é isso que Deus quer pra nós. Não é assim que Deus quer que nós enxerguemos, né? O Senhor quer que você se veja como uma pessoa que é amada, que é querida, Com certeza. exatamente pelo que você é e não pelo que você tem a oferecer. Verdade. Quando eu falo isso, o que vem no teu coração? Hoje vem muita gratidão. E eu digo assim, por tudo que eu passei, valeu a pena. Valeu a pena pra eu poder ver aonde eu estou hoje.
Precisei passar pela dor, precisei pelo luto, precisei. Mas foi dessa forma que foi o meu processo, que Deus precisou me tratar. Isso é maravilhoso. Ô, pastor, aí explica pra nós como que foi aquele momento de você ter que realmente ver a neném saindo da tua vida. Porque a barriga tava lá, por mais que você fale, não está viva, a barriga existe. Sim. Então tem todo aquele elo de amor, aquele elo de carinho, né? Acredito que a maioria das mães até conversem com a bebê, não é verdade? Muito. Mesmo sabendo que ela não está ali fisicamente, Uhum. mas emocionalmente ela tá no coração. E como que foi essa questão do desligamento mesmo, de você falar, agora foi? É eu acordar todos os dias, olhar pro espelho, ver uma barriga de 5 meses, mas não ter um neném ali vivo, né? E quando, nesse processo de 30 dias, eu ia ao banheiro, eu tinha medo de ir ao banheiro. Eu segurava pra fazer xixi muito, porque eu tinha medo de me deparar com algo. E quando deu 28 dias, eu tive muitas dores. Umas dores, e eu liguei pro meu médico falou assim, corre pra cá, que eu vou preparar o centro cirúrgico, porque nós vamos precisar fazer como se fosse um parto normal, ter que puxar o seu bebê. E quando eu cheguei lá, o meu médico não tinha chego, as enfermeiras me levaram para uma sala, me colocaram em cima de uma cama, e elas começaram a preparar a sala do centro cirúrgico. E eu lembro que elas chegavam com uns carrinhos barulhentos de ferro e umas bacias de prata, e elas começavam a arrumar a sala da cirurgia. E eu comecei a imaginar, meu Deus, vai ser pedaços do meu filho, da minha filha, nessas bacias. E a minha mente foi longe porque eu comecei a entrar em desespero. Mas o meu médico chegou de imediato. Meu médico chegou e falou assim, por que a Gabi tá acordada? A Gabi tinha que estar dormindo, ela não poderia estar vendo isso. E logo eles colocaram pra eu dormir e eu dormi. E quando eu acordei, eu já estava no meu quarto. Já tinha feito o processo de tirar o neném. Meu médico chegou, me abraçou, minha mãe estava, o Diego estava, meu pai estava. Nessas horas de perca, você receber um cuidado, um amor é muito grande para nós, como mulheres, para quem já perdeu, sabe? E eu fui muito amparada. Mas mesmo assim, quando eu coloquei a mão na minha barriga, eu falei, não tenho mais neném. E agora? O que vai ser daqui pra frente? E o meu médico falou assim, agora você vai embora e daqui 2 meses a gente se vê. Eu fui embora e eu tive que viver mais esses 2 meses de luto, a qual eu ainda não conseguia ver ninguém, a qual ainda eu buscava o porquê da perca, mesmo me culpando, mas eu queria saber mais o porquê da perca. E depois de 2 meses, o meu médico me ligou e eu voltei lá. E eles tiveram que assinar um termo, né? Quando eu saí do hospital, um termo para estudar a perda da minha neném, se eu não tive nada, nenhuma dor, nenhum sangramento. Ele perguntou se eu queria fazer um velório. O meu esposo, com a minha mãe, não aceitou pela situação que eu estava, porque eu estava muito em choque de ter presenciado muita coisa. E aí eles assinaram um termo. E aí depois, quando eu voltei, o médico falou assim, olha, nós já sabemos o porquê da perca do seu bebê. A sua neném estava vindo com uma má formação. E diz que o próprio bebê acaba desistindo de se alimentar pelo cordão umbilical. E o bebê simplesmente não se alimenta e morre. E eu falei, uau. E eu, né, me culpando porque, não sei, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu... Achando que era uma maldição. Exato. Será que eu fiz me esforcei demais em casa? Tudo passava na minha cabeça. Isso me tranquilizou um pouco? Um pouco. Mas mesmo assim ainda eu não estava em paz com essa notícia. E aí eu falei pro meu médico, e o sexo? O que era? Aí ele falou assim, era uma menina. E eu lembro, bispa, que as minhas orações eram assim, Senhor, quando o Senhor me der um filho, eu quero um menino, que vai se chamar Vinícius. E o Senhor concedeu o meu Vinícius. E o meu segundo filho, eu quero uma menina, e vai chamar Nicole. E assim, Deus concedeu, me deu a Nicole com 5 meses de gestação, mas ele quis ele para ela. E hoje eu digo, tá tudo bem, eu aceito.
Deus quis a Nicole. Quis. Pastora, e quando foi que entrou o consolo do Espírito Santo? Como nós estávamos falando aqui, a gente se emociona junto porque nós somos mulheres, nós sabemos, né, gente, o que isso significa para uma mulher. Embora os homens, eles não tenham essa noção, eu acho, sabe? Eles falam, não, nem nasceu na cabeça do homem, né? Porque o homem, ele passa a ser pai, a maioria deles, a grande maioria, quando nasce. Quando nasce. Né? A mulher é que tá gerando, ela que tá sentindo. O homem é só mais uma questão de vamos comprar, ele participa mais das questões, mas que legal, né? Vai chegar, para um homem, ó, vai chegar, é o futuro. A mulher já tá ali. Né, já está na rotina dela, né? Mesmo porque a mulher geralmente passa mal, o corpo muda, os hormônios, né, ficam à flor da pele. O homem, não. O homem já tem que... O homem tá trabalhando, ele chega só à noite. Então, quando ele chega, ele já vê uma mulher mudada, mas a mudança ainda é dela. Então, o homem... Como foi para o seu esposo ter essa questão da neném? Como nós estávamos nesse processo de separação, ele também se culpou demais. Uhum. Às vezes ele queria me ver e eu também não queria ver ele. Porque eu me culpava e também culpava ele. Até por causa do estresse, da questão das brigas. Exato. Então, isso pra ele pesou demais. Porque quando eu dei a notícia que eu tinha perdido o nosso filho, ele ficou muito abalado. E eu nunca tinha ouvido algo do Diego tão forte da forma que eu ouvi. Ele falou assim, eu quero morrer. Meu Deus. Eu não quero mais viver. E o mesmo sentimento que eu tive, ele teve. Por que continuar? Se a nossa casa, a nossa família tá desmoronando, não tem um porquê. Então, mexeu tanto com ele e mexeu comigo. E a questão do Vinícius? Como que o seu filho tinha quantos anos, Vini? O Vini tinha 4. Era um bebezinho. Era um bebê. Não entendia. Não entendia. O Vini sempre foi muito desejado. O Vinícius não me dá trabalho nenhum. O Vinícius é o meu orgulho, como eu sempre falo pra ele. Só que depois que eu engravidei da Nicole, eu foquei muito nela. Pode ver que nessa minha história eu quase não falo do Vini, mas porque também ele era um bebê e eu poupei muito ele. Mas hoje a gente abraça muito ele. A gente fala, filho, você sempre foi muito desejado. E a gente jamais quer excluir ele, né? Às vezes a gente fala da perca da neném e a gente fala assim, meu Deus, eu acho que nós estamos fazendo errado, né? A senhora já ministrou isso na minha vida. Acho que nós estamos fazendo errado, nós precisamos mudar esse linguajar perto. Porque ele sente, hoje ele fala assim, eu tive uma irmã e ela chama Nicole. Uhum. Então ele se emociona junto com a gente. Mas hoje a gente escolheu, né? Colocar o Vinícius no pódio, né? Falar mais sobre ele. Não que a Nicole não seja, mas também. Mas hoje mais o Vini do que a Nicole. E o Vini entender que nós vamos passar por situações difíceis. Ele, quando crescer, vai passar. Mas que se ele estiver alinhado em Deus, ele vai sobreviver e vai poder contar depois para as outras pessoas. A supervalorização da dor precisa ser encerrada no nosso meio do nosso processo. A dor, ela é real, ela existe. Existe o luto. Mas ignorar a vida é uma das coisas que o luto quem está de luto geralmente faz. Começa a ignorar os familiares, começa a ignorar o ministério, começa a ignorar o trabalho. Verdade. Mas na vida tudo é importante. Na vida tudo é importante. Tudo é uma peça-chave para você, para você construir o teu ambiente. E se você fica só falando sobre o passado, você não consegue construir um futuro. Não consegue. E o consolo do Espírito Santo, quando chegou na tua vida e a reconstrução da tua família dentro desse processo de luto? Como foi isso, pastora? Logo após desses 2 meses que eu retirei ela e eu soube o porquê da morte dela, foi aonde a restituição chegou na minha casa. Aonde eu e meu esposo deixamos o nosso orgulho de lado e a gente falou assim, precisamos amadurecer. Precisamos despertar, se levantar, porque nós temos um filho, nós temos ainda uma casa, nós temos pessoas que gostam da gente, com a gente. Nós não podemos parar. Olhar para trás, às vezes nós olhamos, não posso ser hipócrita, falar assim, não, eu não olho para trás, eu olho para trás. Mas eu não posso viver aonde eu estava, onde nós estávamos.
Então a gente deixou esse orgulho e falar assim, a gente se ama, realmente Deus nos uniu por um propósito, Deus tem uma missão com a gente e nós precisamos estar disponível. Então quando a gente decidiu estar na presença de Deus, da forma que Deus quer e não da nossa forma, Deus restituiu o nosso casamento. Casamos de novo, porque nós tínhamos divorciado. Já tinha divorciado no papel e Já tudo? tinha divorciado no papel e Meu tudo. Deus! Casamos de novo. E eu lembro, bispa, que quando nós fomos casar, o juiz que fica lá fazendo a cerimônia, né? Até hoje é o mesmo. E nós chegamos lá e fomos casar de novo. E ele entregou pra gente a certidão. Ele falou assim, olha, que isso não aconteça mais. Como que ele lembrou da gente, bispa? Se a gente nunca viu ele na vida. A gente casou em 2011, lá atrás. Depois de 8 anos, tudo acontecer. E aí a gente falou assim, foi Deus que usou esse juiz. Meu Deus. Pra ele dar uma lição de moral na gente. Falar assim, olha, que não venha acontecer mais. Então a gente percebeu a forma que Deus estava nos dando direção, nos corrigindo também, né? Porque Deus corrige aqueles que Ele ama, né? Então nós aceitamos. E aí nós casamos de novo e aqui estamos, né? Com a nossa família, eu, o pastor Diego, o Vini, na Templo Church, amados. E estamos muito, muito felizes com tudo. Que alegria. Eu acredito plenamente, pastora, no que a palavra fala, que o Senhor, Ele nos conhece antes do ventre da nossa mãe. Entendi? Eu acredito plenamente. Eu lembro quando minha tia, ela é uma pessoa muito querida, e ela fala assim pra mim, você sempre foi diferente. Minha tia fala pra mim, você sempre foi pastora, desde bebê. Você foi uma bebê pastora, uma criança pastora, uma adolescente pastora, uma jovem pastora. E às vezes eu falo, minha tia é exagerada, mas quando eu fui estudar, eu falei, não, é isso mesmo. A palavra do Senhor fala assim, antes que a tua mãe te formasse no ventre, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Né? Então, a Nicole já era conhecida de Deus, ela veio com um propósito. Verdade. Esse propósito, unir vocês. Verdade. Né? E não que isso seja assim, é tudo, porque ela continua falando até hoje. Acredito que todas as vezes que vocês falem dela dentro do lar, traz uma questão de responsabilidade. Sim. Olha, um dia nós vivemos uma grande dor, até para nós aprendermos a viver aqui no trilho, porque talvez não seja essa a realidade dela, mas é a sua. Verdade. Entende? Dizer que uma criança veio para os pais alinhar a vida não é correto, mas é fácil você dizer, ela alinhou a minha vida. Essa é a sua história. A dela, o Senhor conhece, porque ela está no Senhor. Mas a sua história é fato que quando você conta sobre ela, você fala, Deus mudou a minha vida a partir daquele momento. Eu tive responsabilidade espiritual, responsabilidade emocional, muito, responsabilidade racional, porque essa questão do orgulho faz com que você não tenha racionalidade. Não quero, né? Não vou, não faço. E quando você perde alguém, você fala, meu Deus, é tão frágil a vida. Demais. E se for eu amanhã? Passou isso pela tua cabeça? Passou, muito. E porque do teu marido passou, né? Com certeza ele fala, que irresponsável que eu fui. Ele porque fala. É isso que faz você enxergar. Então, o maior propósito da Nicole foi, com certeza, trazer para vocês uma responsabilidade. Sem dúvida. A vida dela marcou a vida de vocês para sempre. A vida da família. E agora a vida de muitas pessoas. Muitas. Né? Eu quero levantar uma bandeira aqui para você. Né, a bandeira Nicole serve para você que está aí grávida, às vezes sem esperança, Verdade. sabe? Às vezes até rejeitando tudo que tá vivendo, não quero ver esse momento, sabe? Não vou dar tanta importância a bebê agora. Isso acontece muito, né? Para que você olhe e pense, que bom que meu bebê está vivo. Porque existem pessoas que, ontem mesmo nós estávamos contando um testemunho, meu Deus. Que forte. Não é verdade? De uma pessoa que perdeu a bebê com 9 meses. 9 meses. Então isso é muito pesado. Muito pesado para qualquer mulher. Mas eu volto a dizer de um versículo de Apocalipse 21:4, eu quero deixar esse versículo registrado no teu coração. Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Sabe? Que essa situação que você esteja vivendo, de qualquer luto que você esteja passando, sirva para você enxergar Deus nisso. Pastora, quando meu pai morreu, eu nunca esqueço, eu escrevi até no meu primeiro livro, sabe, Cortinas, eu conto essa experiência, você pode também adquirir meu livro Cortinas, tá em PDF, em várias plataformas, eu vou deixar lá no meu Instagram para vocês adquirirem.
Eu lembro como se fosse hoje, nós passamos um dia maravilhoso. Meu pai era um amigo querido, uma pessoa muito presente na minha vida, sabe? Muito presente, até mais presente do que a figura da minha mãe. Meu pai, eu trabalhei muito com ele. Olha, Desde pequena a gente saía para trabalhar na rua, então ele era muito parceiro, sabe? E eu era intercessora dele, eu assistia as lutas de madrugada com ele de boxe, sabe? Ele adorava. Nós assistíamos juntos. E um dia, eu passei um dia com meu pai adorando ao Senhor, fizemos uma festa na nossa casa, fizemos um almoço na casa dele. E tava eu, minhas irmãs, e eu lembro que naquela época tinha um CD que tava tocando muito, que era um CD do Diante do Trono, que eram de músicas de Israel. E nós brincávamos, nós colocávamos, fazíamos, dançávamos aquelas músicas felizes, alegres. E na hora de ir embora, eu lembro que eu saí pela porta do fundo. E quando eu passei, eu vi o meu pai na janela. E a hora que eu vi meu pai na janela, eu tinha certeza que ele ia morrer. Sabe? Ele me olhou, ele me disse que ele ia morrer naquele momento. E eu subi a escada, porque a casa dele era na parte de baixo. Eu subi a escada e fui pra rua. E quando eu cheguei na rua, tinha muitos meus amigos criados juntos comigo, meus vizinhos, né? Que nós moramos ali muito tempo. Eu lembro que eu falei, meu pai vai morrer. E eu tive uma crise ali, eu falei, vou voltar. E todo mundo parou. Para com isso, sabe? Isso é bobeira, isso é coisa da sua cabeça, sabe? E aí me acalmaram ali, eu fui pra casa. E na quarta-feira, 3 horas da manhã, o telefone tocou. E a hora que o telefone tocou, eu falei, não atende, meu pai morreu. Eu sentei na cama e eu ficava, sabe assim, ó. E ele falava, não, tem que atender. Eu falava, não atende, meu pai morreu. E ele atendeu e era realmente a notícia. Ele tinha tido um infarto, ele estava no culto, e ele veio para casa, e no meio do caminho ele infartou dirigindo. Parou o carro, e aí uma pessoa pegou meu pai, colocou dentro do carro, entraram com o carro, com tudo dentro do hospital, e não deu tempo de socorrer. E ele falou pra pessoa que tinha socorrido, ele falou, cuide dela. Ele falou, significando para cuidar da minha mãe, que era uma pessoa que, né, ele foi o provedor da vida inteira. E naquele momento entrou uma culpa muito grande no meu coração. Por que que eu não voltei? Só que um dia eu estava orando e o Senhor falou tão forte comigo, por que você faz isso com você? Você foi uma boa filha, foi uma filha maravilhosa. Minha mãe sempre fala, não tem nada que desabone a minha conduta como filha. Minha mãe sempre falou. Eu sempre fui uma adolescente, nunca respondi a meus pais, entende? E eu passei a carregar uma culpa, sabe, no meu coração, porque eu falava, por que que eu não voltei para me despedir? Porque o Senhor tinha me avisado. Só que naquele momento o Senhor falou comigo, para com isso. E talvez você que perdeu uma pessoa que você ama, você traz essa culpa desnecessária na tua vida. Eu vivi isso. Sabe? De você se culpar. E aí o Senhor falou, ressignifica. Eu não era nada, eu não tinha estudado nada naquela época, eu era uma adolescente, uma jovem, eu tinha 25 anos quando o Senhor, quando eu escrevi esse livro, e o Senhor falou pra mim, ressignifica. Imagina, a linguagem de psicologia, a linguagem, né? O Senhor falou, ressignifica. Sabe? A história que você conta não é verdadeira, ele falou pra mim. Essa história de, eu sou culpada do quê? Né? Que bom que você teve um último dia feliz com ele. E eu lembro que na quarta-feira que meu pai morreu, eu cheguei do trabalho e o telefone tava tocando. Do trabalho não, eu cheguei no trabalho. E o telefone tava tocando. E era 7h30 da manhã, eu lembro que quando eu atendi era ele. Eu tava atrasada, né? Eu atendi, o telefone tava tocando. Eu falei, meu Deus. Quando eu atendi era ele na minha mesa. E ele falou, o pai te ama. Então, olha que cuidado de Deus, né? Meu pai me ligou no dia da morte dele, ele falou, o pai te ama. E eu falei, mas tá tudo bem? Porque ele era muito doente. Não, tá tudo bem, eu só tô te ligando pra dizer que o pai te ama. E mesmo depois de ter vivido essas experiências profundas de amor de Deus, de o Senhor ter permitido que eu ficasse um dia inteiro com ele, porque eu tinha uma vida muito corrida, a gente não tinha mais esse contato diário, né? A gente se via poucas vezes. Eu lembro que eu tinha dado um presente pra ele, um sapato novo. Eu lembro que ele nem chegou a usar o sapato, nem o relógio que eu dei. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro com ele. Eu lembro que eu fiquei, sabe, o tempo todo, mas eu me senti uma filha má. Tanto que quando eu vou contar a história, eu ainda entro em negação, sabe? Como dizer, meu Deus, eu não fui uma boa filha. Porque no último dia eu não voltei. Mas eu tinha ficado o dia inteiro com ele, eu tinha passado o dia todo celebrando a vida, sabe? Celebrando a nossa família. E depois, na quarta-feira, ele me ligou, ele dizendo que me amava, e mesmo assim, eu consegui trazer culpa para esse momento de luto. E uma coisa eu quero dizer, o Espírito Santo, ele é especialista em cuidar de corações. Verdade. O Espírito Santo, ele é especialista em cuidar de você, sabe? A história você não consegue mudar. Sabe, você não consegue voltar na época, você não consegue voltar naquela época, descer a escada e dizer, pai, o senhor vai morrer. Olha que situação, que loucura. Se eu tivesse voltado, o que eu diria? Você vai morrer. Morrer. Né? Pra que isso?
né? E hoje eu entendo perfeitamente que era um cuidado de Deus com a minha vida. Sim. E eu lembro quando eu fui ver meu pai no necrotério, eu infartei. Eu fui ressuscitada, sabe, por porque meu pai tinha uma questão, ele era meio corcundinha, e eu não esperava, né, você fala, ai, tava lindo no caixão, tava maravilhoso, que momento lindo, mas você não tem noção do trabalho que é feito, porque quando ele estava lá, ele estava completamente quase flutuando, porque o pescoço dele estava em pé. Sabe, eu lembro que aquilo me marcou demais. A morte marca as pessoas, sabe? A dor marca, a visão da morte marca as pessoas. E eu quero declarar que o Senhor te cure, sabe? Porque essas lembranças ruins não devem ser nem lembradas, sabe? E elas só servem para te trazer dor mesmo. E durante muito tempo eu fiquei com aquela imagem, por que que eu fui lá dentro ver? Né? E o velório do meu pai foi o velório mais sensacional da face da terra, porque é assim que tem que ser pro crente, né? O crente é uma celebração. Meu pai era pastor e a igreja dele era uma igreja relevante. E ele tinha um grupo de pagode que ele já era um senhor, mas ele patrocinava esses jovens, sabe? E eles começaram a descer dos carros com aqueles negócios de samba. Eu falei, não, 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 não. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe. A mãe falou, por que não? Era o que ele gostava, né? O louvor, ele amava aqueles jovens que eram ex-viciados, ex-tudo. E eles tocavam, eles celebravam o Senhor. E eu lembro que foi um mover tantos louvores lindos, e assim que tem que ser a vida do crente. Verdade. Porque o crente não morre, né? Nós somos eternos, estamos com o Senhor. E naquele momento, eu pude entender muitas coisas, sabe? Quando você vê que a morte faz parte da vida, você consegue ressignificar. Verdade. E ter uma nova leitura dentro desse processo que é real de dor. Verdade. Sabe? Você fala, meu Deus, era assim que ele queria. Ele era uma pessoa feliz, ele celebrou. E assim você conseguir celebrar também a vida daquela pessoa que o Senhor chamou. Porque isso é sensacional, chegou a hora dele, né? A palavra fala que o Senhor sabe os nossos dias. O Senhor não é uma surpresa a morte do cristão para Deus. É uma surpresa para nós, família. Mas para Deus é uma grande alegria quando ele recebe o seu filho ali de braços abertos, né? Depois de ter vivido na terra, cumprir o seu propósito. Então que nós possamos ter essa percepção como filhas do Senhor. Verdade. Deus nos ama. Sabe, quando o Senhor recebe alguém na eternidade, não é porque ele não ama a família, é porque o Senhor tem um propósito e nós precisamos aceitar. Verdade. Olha, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. O que você deixa, pastora, para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Olha, como diz o louvor da Estela, né? A dor não mata, se Deus está presente. Se Deus está presente. Então, que Deus venha estar presente todos os dias na vida de cada uma, daquela que passou por esse processo de perca ou processo de divórcio, mas que no final de tudo, o milagre sou eu. O milagre é você. Que nós possamos viver todos os dias declarando isso. O milagre sou eu. Continua, não desiste. Verdade. Não desista de nada. Não desista de você, não desista da sua vida, não desista da sua trajetória. Deus está fazendo uma coisa grande no teu coração. Talvez hoje você não consiga compreender, sabe? Mas você vai aprender a confiar no Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada, foi lindo você compartilhar a sua história. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser curadas. Amém. Porque aqui, ó, ABC, amor, bondade e cura. E cura. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.